Então vamos lá, gente, dar continuidade às nossas questões, às nossas correções da prova do Enem. Questão de número 99, né, o tipo verde, Enem 2024. Ficou faltando algumas questões para resolvermos, e aqui é a primeira. Sobre acústica arquitetônica, a saúde do professor. Com certeza. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, ao sentar-se no fundo da sala de aula, pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade na fala dos seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis. Né? Falamos em questões passadas sobre nível sonoro e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído do fundo nesta sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar a 5 decibéis acima desse ruído. Então, preste atenção, aqui é o nível sonoro. Vamos ver aqui, o professor, fala de um professor de 60 decibéis. Considere que o ruído do fundo dessa sala pode chegar a 45 decibéis. Então, tem ruído, com 45 decibéis já está com ruído. Já vai ficar com problema, se você pegar aqui, essa distância bem aqui, 40, aqui é 50, né? 50, mas 45, a partir dessas fileiras aqui já começa a dar problema, né? 45 decibéis. E que, para ser compreendível, o nível sonoro da fala do professor deve estar acima desse ruído, né? 5 decibéis acima desse ruído. Então, 45 decibéis mais 5 decibéis é justamente esse ponto bem aqui, 50 decibéis. Aí você vai procurar qual é a distância que o aluno pode, tá vendo aqui, E a galera gosta do fundão, né? Do fundão. Mas é a galera da frente que é privilegiada e que escuta os decibéis. E o professor, ele não pode passar disso, porque senão ele vai ter problema. E a gente às vezes tem que falar bem forte para os alunos daqui do fundão conseguir ver. Então já sabe que não é nenhuma dessas alternativas do fundão, gente. Não é nenhuma dessas do fundão. Nem 9,5, nem 8, nem 6,5. Qual alternativa você acha que é, gente? Com 50 decibéis. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer aqui. Com 50 decibéis. Bem aqui nesse ponto. Eu vou ter... Bem aqui nesse ponto, bem aqui. Eu vou ter o quê? Vamos ver. Vamos levar até o ponto aqui. Meu Deus, eu não estou conseguindo fazer. Então, dá praticamente com 50 decibéis, dá numa distância, não chega nesses 4,5. Então, dá aproximadamente nesse ponto aqui. Letra A. Vamos lá, então, procurar aqui mais questões do Enem. Essa que fizemos, ela vai absorver a energia cinética do sistema. Fizemos química. A próxima questão, agora, será que vão ser as mais antipáticas que eu achei? Não, essa daqui é bem tranquila também, Questão de número 110, microscópio 3D, produtos de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por 2 espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice do E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Então, essa distância bem aqui, a imagem vai aparecer certinho bem aqui. Essa imagem, certo? Ela vai aparecer certo, vai coincidir. Eu coloco bem aqui o objeto e aqui vai representar. Eu coloco o objeto bem aqui e a imagem vai aparecer aqui dentro do espelho. Eu tenho aqui espelhos côncavos, né? Porque eu quero que ele reflita por dentro. Não são lentes, né?
Isso são espelhos, espelhos côncavos. E ali, na abertura circular E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletindo E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são extremamente de qualidade. Então, por isso que funcionou. Repara que a distância até o objeto é de quantos centímetros? É de 3,8 centímetros. Né? É dessa distância bem aqui do primeiro espelho. E aqui até essa imagem, eu tenho mais 3,8 centímetros. Então, a distância do objeto até a imagem, vamos ver o que ele vai perguntar. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto de imagem são. A imagem que apareceu aqui, ela foi o quê? Foi uma imagem que apareceu fora do espelho. Então, ela é real ou virtual? Já elimina todas que são virtuais. Então, só vai me restar 5 centímetros, 3,8 centímetros ou 7,6 centímetros. Vamos ver o que ele quer. A distância vertical, está aqui, essa distância bem aqui vertical. A distância vertical, essa distância, entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem. Então, ele quer a distância do objeto e da imagem, como eu falei. Está aqui, gente. Qual você acha que é a alternativa? Não é bem facinho essa. 3,8. Bastava você interpretar o que ele queria. 3,8 com 3,8 dá 7,6 centímetros. Então, aí as primeiras que estamos fazendo agora, ela é bem tranquila. Né? Sede, acertei mais uma. E agora vamos às mais chatinhas. Espera aí que invadiu aqui o estúdio um gatinho. E aqui? Vamos ver. Essa questão, não vou lê-la, mas vou pegar os pontos principais. Ele está dizendo que o sentido permitido da corrente é para a direita, certo? Esse é o sentido permitido da corrente. E ele tem um estudante de física que vai analisar o LED num circuito simples de corrente contínua. O que é corrente contínua? É a corrente que vai liberar, o nome já está dizendo corrente de forma constante, ela é contínua. Geralmente em baterias e pilhas, a corrente é contínua. Em tomadas, a corrente é alternada. Ele dispõe dos seguintes materiais. A bateria, como eu falei, é bateria, né? 4,5 volts, 2 LEDs. A tensão, né, do LED vai ser de 3 volts e a corrente que ele quer que passe é de 1 mA. Talvez sejam as questões mais enjoadinhas. Poderia fazer sem fazer nenhum cálculo? Bora ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um percorrido com o I máximo. Então, ele quer que o LED ele receba o I máximo. Quanto é que é o I máximo? 1 mA. Então, preste atenção. Ele quer que receba ambos a mesma corrente. Bom, em série é a mesma corrente, sim. Só que o problema é permanecer ligado. E eu acredito que só tenha uma alternativa que esteja bem aqui em série, a única que está em série, e tem esse resistor bem aqui no meio, certo? Vamos tentar analisar. As em paralelos que eu tenho aqui, olha só. Em paralelo, esse cara aqui, ele tem uma resistência, certo? E que ele diz que cada resistor ele vai receber 1,5. E ele quer que os dois recebam 1 mA, certo? Então, eu tenho essa aqui que está em paralelo, eu tenho essa aqui que está em série e, ao mesmo tempo, paralela. Está em série com os resistores e com o LED, resistor, e está em paralelo um com o outro. E o que dá para a gente eliminar logo de cara? Ele diz que o sentido da corrente é para cá, certo? É onde está a seta apontando.
a carga, a corrente, ela vai sair do positivo, do maior potencial, e vai para o negativo. Então, esse é o sentido da corrente, né? Pode ser A, B, a C não pode ser que o sentido é oposto, e a E também não pode ser que o sentido é oposto. Eu nem vou analisar essas. Vou analisar essas daqui. Essa primeira aqui, ela está em série, então ela vai ter problemas. Por quê? Mesmo que ela receba aqui a mesma corrente, mas a corrente que vai ser produzida aqui não é uma corrente de 1 ampere, e ele quer de 1 ampere, ele quer de 1 ampere. Se eu for fazer, é por isso que tem que ser feito os cálculos. Se eu for fazer o cálculo, eu vou ter 2 ampere. Vai sair daqui 2 ampere. Então, ela não vai receber a corrente I máximo que ele quer. Vai receber 2 vezes o I máximo, e não é isso que eu quero. Então, já elimina essa. Fica entre a A e a B. A mais coerente, gente, que está mais igual, para ficar igual, que está recebendo os mesmos resistores, até porque ele diz que ele tem, ó, bem aqui ele diz, 1,5 quiloohm, tem 2 resistores. E esse cara aqui, ele só tem um resistor. Então já elimina, poderia sim fazer sem cálculo, né? Poderia. É a letra B. É a letra B. Letra B. Porque é a mais coerente, é a que está mais igual, ele tem que receber I máximo aqui, I máximo aqui, é a melhor. E diz que tem 2 resistores e está no mesmo sentido da corrente. Essa é a melhor. Bom, mas deixa eu ver se eu consigo fazer o cálculo. Qual seriam esses cálculos aqui? Cada um deles tem 1,5 quiloohm. E se eu for calcular a resistência do LED, a resistência do LED eu calculo assim, ó. É o RUI. Pego o RUI e vou ver quanto é que eu tenho aqui de resistência. De tensão, eu vou ter... Tá bem aqui, ó. A tensão é de 3 volts. Tenho uma tensão de 3 volts. Preciso de uma corrente de 1 ampere. Então, a resistência que eu vou precisar é de quanto? 3. 3 o quê? 3 ohm, né? Eu tenho 3 ohm, 3 quiloohm. Então, eu tenho aqui 3 quiloohm, tá? 3 quiloohm. Então, se eu tenho 1,5 aqui e aqui eu tenho 3, como está em série, eu posso somar. Isso aqui vai dar 4,5. Bom, então para eu saber quanto é que cada um desses daqui vai ter que receber, ele tem que receber 1 mA, né? Bora ver se vai dar certo isso. Lembrando, isso aqui é a lei de Ohm, que vem do URI, U, R vezes I. Mas se eu pego e isolo essa corrente bem aqui, para eu achar a corrente, olha, para achar a resistência, eu peguei a tensão e dividi pela corrente. Para eu achar a corrente, eu peguei a tensão e dividi pela resistência. Eu posso até brincar com isso aqui está errada mesmo. Posso até fazer uma brincadeira, colocar tudo isso aqui no triângulo, isso aqui está errado mesmo. Isso aqui está errado. Colocar aqui o triângulo U, ri. Ó, um sorriso, ri. Um sorriso, ri. O U fica em cima e o ri fica embaixo. Então, eu quero achar a resistência, eu pego, divido, o U fica em cima, divido pelo I que fica embaixo. Quero achar a corrente, então, para achar o I, eu vou pegar a tensão e dividir pela resistência. Ó. O U fica em cima, o R fica embaixo. Quero achar o U, eu multiplico, fica um juntinho do outro, o R e o I, certo? Bom, vamos ver se a corrente vai dar, ó, desse mesmo jeito. Bora ver quanto é que vai dar. A tensão que a pilha tem, ela vai ter uma tensão, a bateria, nós vimos que a tensão dela é de 4,5 volts, a tensão da bateria. E a resistência, né, como nós vimos bem aqui, a resistência desse ponto bem aqui que eu quero que passe bem aqui, o I, que o valor dele vimos que é 1 mA, bem aqui. 4,5, a resistência é 4,5, que é essa parte bem aqui que eu quero que a corrente passe. Então, o I, ele vai ser exatamente 1 mA, como o planejado. Então, tá aqui, gente. Ó, tá vendo?
Começo por aqui. Começo por aqui. Eu quero ver quanto é que esse LED aqui tem de resistência. Então, eu vou pegar a tensão do LED, que é 3 volts, dividir pela corrente que eu quero que passe, que é 1, 3 dividido por 1, 3. Esse LED tem 3. Com esse resistor, que tem aqui de 1,5, eu vou ter aqui 4,5 kΩ passando aqui de resistência, certo? Essa aqui é a resistência, que é kΩ, né? KΩ. Bom, achando essa resistência bem aqui total, eu vou achar a corrente que vai passar bem aqui, ó. Vamos achar, ó, pela mesma fórmula, IU, ó, I é U dividido por R, tensão dividido pela resistência. 4,5 volts de tensão da bateria, resistência que eu quero que passe bem aqui, ó, nesse fio, 4,5, dividir 1. Então, vai passar, ó, 1 aqui e 1 aqui. Totalizando, sai dessa bateria 2 mA, né? Um para cá, um para cá, aqui sai 2 mA, né? Uma questão que eu mostrei para vocês que você poderia fazer sem precisar de cálculo nenhum, né? Não precisava de cálculo nenhum, você somente analisava, ó, essa aqui não é porque não tem 2 resistores, essa aqui não é porque o sentido está errado, essa aqui não é porque a distribuição dos resistores estão errado, né? Estão errados e vai receber aqui, ó, 2 mA, tudo isso aqui de corrente. E essa aqui não é porque o sentido está oposto, só vai sobrar a letra B. E eu provei para vocês, através de cálculo, que realmente essa aqui é a melhor, vai receber 1 mA aqui e 1 mA lá, certo? Apenas precisei calcular, primeiramente, a resistência bem aqui de cada fio e depois achei a corrente, certo? Essa aqui, vamos dizer, você também poderia usar cálculo, mas você pode fazer aqui só de olhômetro, mas ela é outra questão bem enjoadinha que teve aqui no Enem. Né? Foram as duas mais enjoadinhas, como sempre, de eletricidade. Mas aqui, quando você olhar uma situação dessa em uma figura, você tentar olhar logo a proporcionalidade. Olha aqui, ó, 6 volts, 12 volts, é o dobro. 9 watts, 18 watts, é o dobro, né? Então, alguma coisa é o dobro. Então, preste atenção. Ele quer o seguinte, ó. Em qual desses pontos um amperímetro deve ser conectado para que a lâmpada acenda exatamente segundo as especificações de tensão e potência? Então, você tem que colocar em um ponto, né? Você tem que colocar, fazer uma ligação em que um ponto eu tenho, seja o dobro do outro. Você entende? Tem que ser um dobro do outro. Porque tudo você viu lá, ó, tensão é o dobro, potência é o dobro, até o dobro. Então, a posição que eu tenho que encontrar também vai ser o dobro. Repara aqui, ó, que nesse ponto aqui, eu tenho a metade da distância, né? A metade da distância. E aqui eu vou ter o dobro da distância, né? Então, já tenho bem aqui, ó, mesma coisa aqui. Se eu pego esse ponto aqui D, aqui é a metade e aqui o outro ponto é o dobro. Então, eu tenho aqui duas alternativas em que eu posso distribuir essa ligação em metade e dobro. Quais são? Eu tenho, ó, quais são as duas letras que eu posso pegar, dividir? Um ponto vai ser a metade e o outro ponto vai ser o dobro. Quais são os pontos? Ó, os pontos que eu tenho aqui, que eu posso ligar, ó, nesse ponto aqui, como eu falei, para cá é metade, para cá é o dobro, e no D, para cá é metade, para cá é o dobro. Você entendeu? Então, ou é o B ou é a D. Qual alternativa você acha que é? B ou D? Qual a alternativa? Agora, então, ver o que acontece. Em qual dos pontos deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente? Como assim exatamente? Quem é maior que quem? A lâmpada 1 é menor. Então, claro, que o lado de cá, que está a lâmpada 1, tem que ser menor. E o lado de cá, que a potência, a tensão é maior, tem que ser maior. Então, só vai me restar, nesse ponto aqui que é menor, só vai me restar a letra B. Letra B. Aí, ó, conseguimos
Eu acredito que eu não estou devendo nenhuma questão aqui de física aqui para vocês do Enem. Biologia. Estamos finalizando. Questão 126. As placas indicam saída de emergência, brilho no escuro, pois apresentam substância que fosforece na cor amarela esverdeada após a exposição da luz ambiente conforme a figura. Então, as lâmpadas fosforescentes, elas funcionam através de excitação e relaxamento, conforme o modelo de Bohr. Esse fenômeno ocorre pela presença de sulfeto de zinco, dopado com prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre por quê? Essa aqui espero que os alunos tenham lembrado que o vagalume também tem essas substâncias fosforescentes, né? Por isso que ele ilumina, ele funciona no escuro, né? Então eu tenho aqui a letra transições eletrônicas, né? O elétron, ele excita, ele dá um salto quântico, aí quando ele relaxa, ele emite luz. Eu tenho a camada K, L, M, N, O, P, Q. Fogo de artifício, tenho várias transições eletrônicas e vários relaxamentos emitidos de diversos tipos de cores. Letra C. Teve uma que eu não estou achando aqui, não sei se é a próxima, que possivelmente vai ser anulada. Essa daqui é a de Faraday, né? O campo elétrico, ele colocou um cilindro bem aqui, e o campo elétrico não vai existir. É a letra E. Vamos ver aqui a questão, essa daqui do iglu, tá tudo certo. Pode sim colocar a geladeira dentro do iglu, né? Porque a temperatura lá dentro, interna do iglu, é maior que a solidificação de água. Então você coloca a geladeira e dentro do iglu conserva a temperatura ambiente, porque o gelo é um isolante térmico. Então é por isso que a geladeira ela é importante lá dentro. Não tem, o gelo vai derreter lá dentro, tá? Teve uma que anularam, que ele dá, fazer o cálculo, né, tudinho, o cálculo da potência, essa aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui você poderia fazer essa questão, né, tranquilamente, se você lembrasse do PET, né? O PET ou o EPT, né? Esse T está dividindo, passa multiplicando. E para você calcular o rendimento, você precisaria calcular a potência útil e dividir pela potência total. Essas são as fórmulas que você poderia ter utilizado. Só que ele diz que ele comprou a cafeteira 700 watts, né? E ali ele demorou 3 minutos e tal. E em seguida ele foi avaliar a eficiência, né? O rendimento, calculou esse tempo. Mas aí qual é que é o problema? E se você for calcular, esse que é o problema. Se você calcular isso daqui, essa potência, você vai ver que essa potência útil, ela vai dar maior que a potência mesmo, né? Então você não pode utilizar mais do que você recebe. Então essa daqui, ela vai ser anulada, tá, gente? Então é isso, gente. Galera, Deus abençoe. Possivelmente deve ser anulada. Deus abençoe e a luz para todos, se Deus quiser.